meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal 5 Minutos de Fotografia. Hoje nós vamos abordar uma nova série, um novo tema, que é a luz na máquina fotográfica, a luz na fotografia. Como nós vimos até agora, é a luz o que mais importa, é o controle da luz que vai fazer com que a exposição da nossa imagem seja adequada. Exposição, esse é o primeiro termo. A exposição vai dizer o seguinte: quanto de luz? Vamos imaginar a exposição como se fosse uma receita. Então a receita, ela diz assim: olhe, vai um copo de leite. Vamos entender na receita fotográfica, essa quantidade não é de leite, é de luz. Como se nós tivéssemos aqui, a máquina vai dizer assim: olha, quanto de luz eu preciso mostrar. As máquinas têm aqui, vocês verão, uma régua semelhante a esta aqui, que ela indica no seu centro a exposição adequada, ou seja, ela aqui, quando o marcador está no centro, ela diz assim: olha, aqui você está recebendo a quantidade de luz certa. À medida que nós regulamos a máquina, mexemos na velocidade ou mexemos na abertura, nós vamos vendo que o marcador ele vai para um lado ou para o outro, indicando: olha, está entrando mais luz do que o necessário, está entrando menos luz do que o necessário. Isso vai fazer com que sua foto fique muito clara se entrar mais luz ou muito escura se entrar menos luz. Então, isso que faz. E quando nós colocamos, como na receita, o que nós estamos fazendo ao regular a máquina é garantindo que não entre menos luz do que o necessário, que fique na marca aqui, ou seja, vai entrar a quantidade de luz da nossa receita fotográfica e não vai entrar muita luz da nossa receita fotográfica. Basicamente, esse indicador é o nosso guia principal para que nós compreendamos como regular a máquina para que aquela fotografia que nós estamos tirando fique com a quantidade adequada de luz. Lembrando, se entrar muita luz, é receita mesmo. Se entrar muita luz, a nossa foto vai ficar muito clara. Ela vai ficando excessivamente clara. Se nós deixarmos em nossa regulagem que entre menos luz do que o necessário, nós vamos deixar a foto mais escura do que a máquina estipula como quantidade de luz ideal. Esse é o primeiro ponto. Esta reguinha na máquina de vocês, nós temos aqui um exemplo de como é na Nikon e na Canon, e sempre preocupado conosco, o fotógrafo, as máquinas e os seus fabricantes pensaram em como facilitar a nossa vida. A Canon indica o mais à direita e o menos à esquerda. A Nikon indica o contrário, vê que maravilha, menos à direita e mais à esquerda. Ou seja, eu que tenho máquinas Canon e Nikon, volta e meia me atrapalho com a regulagem da máquina. Isso aqui entende mais ou menos para você visualmente entender o que é essa reguinha. Ela é um indicador de quanto de luz a máquina sugere que nós usemos na receita daquela fotografia em especial, né? Bom, ok, mas como é que ela sabe isso? Como a máquina sabe que eu tenho que ter tanto de luz? Se ela não sabe, como já dissemos anteriormente, ela não faz a mínima ideia do que nós estamos fotografando. Ela não sabe se eu estou fotografando a festa da família, a praia ou uma andada, um passeio de esqui. Bom, nos primórdios da fotografia não havia medição da luz, havia tentativa e erro. Após centenas e centenas de fotografia tirada, o fotógrafo já percebia ele próprio que aquela situação de iluminação, uma manhã mais escura, ou um meio-dia muito claro, ou um entardecer muito escuro, exigia dele um tempo aproximado de exposição de tantos minutos. Naquela época eram minutos que a gente deixava a máquina. Então era percepção, tentativa e erro. Ele aprendia com os erros mais ou menos quanto tempo deveria deixar. Bom, com a vinda da tecnologia, foi descoberta a célula fotoelétrica. Bom, a célula fotoelétrica, lembra quando nós mostramos no sensor como o sensor trabalha? Aquilo é célula fotoelétrica. Ela passou a permitir a medição da quantidade de luz. Ou seja, ele gera uma corrente, quanto mais luz, maior a tensão, quanto menos luz, menor a tensão.
E isso passou a ser incorporado nas máquinas. Então, aquilo que era a percepção do fotógrafo passou a ser uma medição real. Como vocês poderão ver aqui, as máquinas passaram a incorporar um sensor. Ou seja, assim, ela não continua sem saber o que está fotografando, ela só vai ver a claridade daquele ambiente, quão claro é. E passou a registrar isso numa reguinha. Então, vou mostrar aos senhores acendendo a luz sobre o sensor. Então, à medida em que eu acendo o meu sensor, aproximo daqui, ele vai indicando níveis de quantidade de luz. Bom, então, isso permitiu aos fotógrafos que começassem a montar parâmetros mais rígidos, ou seja, quando o indicador de luz está no 5, ele, de tanto tentar aquilo, ele já aprendeu que, olha, no 5 eu devo ter essa regulagem na máquina para permitir a entrada de luz. E passou a fazer essas tabelinhas que existem, são quase que regras de cálculo, onde ele insere a quantidade de luz que ele leu no sensor, e essa régua de cálculo vai mostrar para ele as regulagens possíveis da máquina que vão permitir que aquela quantidade de luz entre. Ou seja, ficou muito mais preciso, muito menos suscetível à percepção pessoal do fotógrafo. As fotografias passaram a ser muito mais corretamente expostas à medida da adoção do sensor fotoelétrico. Bom, com o advento das máquinas digitais, pensou-se como é que nós vamos incorporar isso. A parte, não só o sensor digital, mas a hora que nós tivermos mais eletrônica nas máquinas fotográficas, mesmo ainda com filme, como é que nós vamos poder incorporar isso automaticamente para que o fotógrafo não tenha que fazer uma medição, ir numa régua de cálculo, fazer o ajuste, ler e a partir daí ajustar a máquina? Como nós podemos facilitar a vida do fotógrafo? Aí eles começaram a fazer o seguinte: bom, nós já temos milhares e milhares e milhares de fotografias, já aprendemos bastante como é que isso funciona. Vamos fazer agora o seguinte, vamos levar em conta o seguinte: o que é a fotografia? A luz incide, por exemplo, aqui que vocês estão vendo em mim, a luz que está vindo por aqui, ela incide em mim e retorna para a máquina fazendo o registro. Né? É um filme, mas é exatamente a mesma máquina que eu uso para fotografar. O processo é o mesmo. Bom, obviamente, os objetos claros refletem mais luz. Os objetos escuros, eles refletem muito menos luz. Na média, então, eles começaram a fazer experiências. E, através de estatística e cálculos matemáticos, eles chegaram a uma conclusão. Uma cena média, vou na rua agora e vou fotografar. Essa cena aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, eu tirei ela na praia de Maceió, nesse feriado de fim de ano. Essa cena aqui, ela contém claros, contém médios, contém escuros. Esquece a cor. Lembra que a máquina primariamente vê branco e preto, ela vê quantidade de luz. Então nós temos tons mais claros, com mais luz, tons mais escuros, que refletem menos luz incidente. Né? Da luz incidente. Eles começaram a fazer a média e chegaram à seguinte conclusão: a quantidade média de uma luz comum, de uma cena comum que tem claros, escuro, roupa clara, roupa escura, calça clara, etc., ela equivale à luz refletida por um cartão. Se nós tivéssemos uma cena total nesse tom, que se chama cinza 18%, isso é muito próximo da luz que volta de uma cena comum. Por exemplo, essa que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho a mesa clara, uma parede média, um tom claro de camiseta, uma pele clara, itens escuros na mesa, ela retorna aproximadamente a mesma quantidade de luz do que retornaria toda essa cena preenchida por esse tom de cinza. É isso aqui que permitiu às máquinas compararem, passou a ser o padrão de comparação das máquinas quando elas olham para a cena. É aqui que elas tiram um parâmetro para dizer para você se está vindo muita luz ou menos luz naquela cena que você está vendo. Ou seja, o padrão de referência passou a ser esse cinza, chamado cinza 18%. Por quê?
de 100% da luz incidente nele, de todas as fontes de luz que incidem sobre ele, apenas 18% são refletidas para a máquina fotográfica. Que eles acharam que isso equivale aproximadamente a uma cena comum de uma fotografia. Então, é assim que a máquina fotográfica diz para você, quando você está medindo ou regulando a sua máquina fotográfica, se está entrando muita luz comparado ao padrão de luz 18%, ou está entrando muito pouca luz comparado ao padrão 18%, de cinza 18%. Então, esse aqui é o padrão. Algumas máquinas e algumas marcas usam um padrão de cinza ligeiramente diferente, mas isso não vem ao caso. É apenas que vocês entendam como é que a máquina sabe se está vindo muita luz, com base em quê? É com base num padrão de referência, que eu estou aqui mostrando para vocês, um padrão que veio na revista Fotografe Melhor, um padrão de cinza 18%. É muito importante que vocês entendam isso, porque mais à frente nós vamos não só aprender a regular a máquina, mas identificar falhas nessa medição. Porque às vezes vocês vão obedecer exatamente o que a máquina está dizendo para fazer, vão colocar o cursor exatamente no centro, ou seja, para a máquina está entrando a quantidade precisa de luz. Mas vocês vão ver que a foto ficou ou muito clara ou muito escura. E nós vamos mostrar mais à frente por quê. Parece meio complicado, mas vocês vão ver que isso é a base de todo o ajuste que nós vamos fazer na máquina. E de toda a regulagem possível para que nós atendamos isso aqui. Ok? É muito importante que os senhores entendam isso, porque isso é a base para que nós compreendamos como utilizar os recursos que a máquina tem para controlar a entrada de luz. Então, se você gostou, colabore com o nosso canal, deixe seu like aqui, deixe seu comentário e até a próxima.